seu nome. Obrigado, Senhor, pelas canções. Obrigado, Senhor, por cada encontro. Obrigado por essa oportunidade de ter um tempo, especialmente nesse primeiro dia da semana, de celebrar por tudo que o Senhor fez na semana anterior. E dar a esse momento um momento como uma esfera de oração. É nesse ambiente de oração, de relacionamento contigo, que queremos estar sensíveis à sua voz, aos seus desejos. Por isso nos ajuda a sonhar os seus sonhos. Nos dê, Senhor, a orientação e nos preencha com a sua vida, a vida viva de Deus. Que ela esteja em nós. Seja exaltado. Amém. Eu terminei a semana fazendo diversas ressonâncias assim, de tudo que a gente tem passado e tem conhecido, o tempo presente, o início de ano, as demandas que acontecem, as tensões também, né? Se você, como eu, trabalha no ramo comercial, sabe que o mercado está muito tenso, né? As pessoas estão com os ânimos aflorados por conta mesmo de uma expectativa de mudança, de melhora em vários setores. Então eu sinto uma certa agitação externa, mas também sinto interna, né? A gente também é tocado por isso. Existem diversas tensões que nos provocam. E eu lembro que normalmente na quarta-feira assim, eu já tenho um tema pronto para o domingo. Assim. Aí eu começo só a fazer aquela estrutura para a mensagem, mas eu na quarta-feira não tinha mesmo uma construção. E aí veio quinta, sexta, e aí não bastasse as tensões do trabalho, eu falava com Deus, assim, e agora, né? O que eu tenho para conversar com a comunidade? E aí eu comecei a abrir esse diálogo com Deus e eu fui levado para dois textos. Na verdade, um texto que está no livro de Mateus, no capítulo 8. E dali surgiu o tema da minha mensagem. Hoje eu quero falar sobre a missão de Deus. Todo mundo tem uma missão, né? Tem um trabalho. Todo mundo deveria compreender ou buscar compreender o seu propósito em vida. E Deus também tem os seus propósitos. Deus tem a sua missão. E no livro de Mateus, no capítulo 8, nós vamos ler a partir do verso 23. Nós vamos ler dois textos, vamos ler Mateus 8, do 23 ao 26, e depois Mateus 8, do 26 ao 32. Vamos falar do texto que tem o título Jesus acalma a tempestade, e o outro título é A cura de 2 endemoniados. No versículo 23 do capítulo 8 de Mateus diz assim: Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. E ele perguntou: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Mateus 8, 26. Quando ele chegou ao outro lado, a região dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados,
que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritaram: "Que queres conosco, Filho de Deus? Vieste aqui nos atormentar antes do devido tempo?" A certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios imploravam a Jesus: "Se nos expulsas, manda-nos entrar naquela manada de porcos." Ele lhes disse: "Vão." Eles saíram e entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e morreu afogada. Até aí. Mais uma vez, uma breve oração. Consagramos o nosso coração e a nossa mente, Jesus, a Ti. Pedimos que o Senhor fale conosco, tanto no ouvir quanto no falar, nos ajude a se orientar, compreender a Sua voz e fazer com que ela seja realidade em nosso cotidiano. Nos ensina. Esse é o nosso pedido, com agradecimento em nome do Senhor Jesus. Amém. Jesus estava provavelmente muito cansado. Jesus estava provavelmente rouco, a voz cansada. Porque ele vinha de uma... Se você pegar o livro de Mateus e as histórias que antecedem esse momento que nós estamos lendo, ele vinha de uma batida assim, no seu movimento, quase que um atrás do outro. Ele vinha curando pessoas, tocando, visitando pessoas. Então era uma peregrinação muito intensa. E os discípulos acompanhavam Jesus dentro desse cenário. Eu sei que nem sempre a gente dá conta que Jesus é Deus. Que dirá dar conta em dizer que Jesus também era humano. Essa compreensão, ela é fruto de discussões muito profundas na teologia. Mas é importante nós sabermos que na pessoa de Jesus nós vemos um ser 100% Deus e 100% humano. Por isso que eu digo que provavelmente ele estava cansado. Digo que provavelmente ele estava rouco. E por que não dizer que ele também estava com sono? Porque ele sentia tudo aquilo que nós sentimos. Existia uma humanidade em Jesus que revela a sua divindade. E por isso nós precisamos ter uma certa sensibilidade em compreender esses movimentos. Ele vem de uma jornada dura, muito cansativa, como eu disse, ministrando famílias, ministrando pessoas, curando os enfermos, pregando a salvação às multidões. E nesse contexto, Jesus pede para os discípulos prepararem o barco para que eles pudessem ir à outra banda do mar, o mar da Galileia. E assim os discípulos fazem, preparam o barco e Jesus vai àquele barco e segue em viagem. E no meio dessa viagem, no meio dessa expedição, uma grande tormenta acontece. Um vento muito forte começa a bater o barco. O mar começa a ficar agitado. Porém, Jesus dormia. Cansadão. Sono pesado, porque o barco estava agitado. E no barco agitado, no meio de uma tempestade, os discípulos ficaram desesperados. E esses marinheiros foram acordar Jesus. Jesus é acordado pelos marinheiros desesperados. E a pergunta que surge é: por que é que esses marinheiros estavam desesperados a ponto de acordar Jesus? Jesus não era marinheiro, a profissão dele não era essa. É interessante também a gente
deixar claro que esses homens entendiam do mar, especialmente do Mar da Galileia. E é importante também falar que o Mar da Galileia não é um mar, é um lago, né? A extensão é de 12 quilômetros. E esse grande lago chamado Mar da Galileia, ou Lago de Tiberíades, era o lugar dos pescadores. Era ali que eles providenciavam o mantimento para toda a cidade. E esses pescadores entendiam do lago, entendiam daquele mar. Mas o que eles não entendiam era a respeito daquela grande ventania, daquela grande tempestade que surgira num lugar que não era comum. Porque se você pesquisar sobre a região do Mar da Galileia, você vai perceber que não há ondas. O mar é calmo. Aquele não era um lugar de ondas, não era um lugar de ventanias, muito menos de tempestade. Então, o que aconteceu diante deles era um cenário atípico. Uma grande tempestade surge no meio daquela viagem e eles ficam amedrontados porque estavam enfrentando algo que eles nunca haviam enfrentado antes. Então, eles estavam provavelmente diante de uma ação sobrenatural ou diante de algo incomum que estava além da sua capacidade de avaliação e de reação, né? Então, seguindo sobre o texto, Jesus é despertado e, ao receber a informação e o conhecimento de todos os fatos, a primeira reação dele é dar uma bronca. Então, às vezes, a gente acorda também mal-humorado, né? Porque ninguém gosta de acordar no susto, né? Com um monte de gente gritando. Mas ele não reage com estupidez, mas ele dá uma bronca que a gente vai, ao percorrer esse texto, entender que ela é justa. Ele vira para os discípulos e diz: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Essa é a bronca de Jesus. Por que é que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Para mim é muito óbvio que Jesus não está tratando o posicionamento no sentido mágico e profético daqueles homens. Ele não estava exigindo que aqueles homens fizessem com que o mar se acalmasse. Jesus não estava exigindo que aqueles homens fizessem com que o vento parasse de soprar com aquela rigidez. Não estava querendo fazê-los, exigindo deles, né, esse posicionamento de pedir para a tempestade cessar. Eu acredito que seria óbvio essa percepção. Jesus não está querendo exigir poderes de nós. Eu percebo que Jesus estava dizendo a respeito da timidez daqueles discípulos. Porque eles eram marinheiros, pescadores, conhecedores de mar, mas eles eram discípulos de Jesus. Então, assim como eles conheciam de mar, estavam também conhecendo de Deus. Estavam conhecendo e vivenciando coisas extraordinárias e que eram divinas. Havia um elemento natural, mas havia também um elemento espiritual nessa expedição. E que muitas vezes nós não damos a atenção devida. Por exemplo, um ajuntamento desse que nós temos pode ser considerado um ajuntamento natural. Uma reunião em que vem uma pessoa, dá uma palestra com mensagens positivas para você sair daqui bem. Você pode interpretar dessa forma. Ou você pode interpretar que você está vindo a um ajuntamento espiritual em busca não de uma fala de uma pessoa, mas de uma revelação divina, de um Deus que fala aos nossos corações e
nos dá a capacidade de transformação para os ambientes que vamos percorrer durante a semana. Estou sendo claro? Que há várias formas de nós percebermos a nossa jornada. Ela pode ser uma jornada de potencialização da nossa humanidade, ou ela pode ser uma jornada de percepção da nossa espiritualidade, do nosso lugar no mundo. Com quem nós andamos, com quem nós seguimos, com quem nós nos referenciamos. Então há uma outra percepção que parece que esses discípulos ainda tinham dificuldade. Então Jesus fala a respeito da timidez diante de algo que poderia ser resolvido, talvez com um pouco mais de clareza, um pouco mais de equilíbrio, um pouco mais de equilíbrio e confiança na missão de Deus. Porque essa mensagem aqui, que lemos, ela foi a minha primeira pregação. Primeira vez que que eu me vi nesse lugar de ter que pregar para outras pessoas, essa foi a primeira mensagem que fiz. E o que me tocou nesse texto foi que, naquela época, o que eu preguei foi a frase em que Jesus dizia para os discípulos: passemos para o outro lado. Um dia eu vou pregar para vocês essa. Porque Jesus determinou algo. Ele falou, vamos para o outro lado. E de repente acontece um monte de coisa e as pessoas os discípulos perdem a sensibilidade que Jesus determinou algo. Deus determinou algo. Se Deus falou, meus irmãos, só vamos. Nos resta obedecer. Se Deus te confiou algo, não temas. Se Deus te colocou num caminho, se Deus te confiou uma família, te confiou filhos, te confiou uma esposa, um marido, um companheiro, uma pessoa de jornada que vai partilhar com você a vida, a casa, as tarefas. Se Deus te confiou um lugar profissional, uma habilidade profissional, se Ele te confiou essas coisas, só vai. Porque o mais, Ele vai nos instruir ao que fazer. São tantos dons que precisam de certos caprichos, né? E esses caprichos precisam vir de nós mesmos, da nossa dedicação, da nossa postura, do nosso posicionamento. Esses homens, eles estavam com medo, eles estavam incrédulos, ao ponto de achar que a missão de Jesus acabaria ali. Eles achavam que talvez ali seria o fim de todas as coisas. Por causa disso que é importante sabermos que confiar na missão de Deus, na missão de Jesus, é também confiar no caráter de Cristo. É também confiar no caráter de Deus. Deus tem um caráter, tem uma característica. E o que Ele fala, o que Ele prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir. Ele não vai prometer algo que Ele não possa cumprir. Então, se Deus é fiel e justo para cumprir aquilo que Ele nos confiou, aquilo que Ele falou, nos resta confiar no caráter de Deus. Então, se estamos falando ou estamos investigando qual é a missão de Deus, nós precisamos saber antes que para confiar na missão de Deus, nós precisamos confiar no seu caráter. E parece que Jesus estava sendo didático para os seus discípulos. Eu não disse que nós iríamos para outra banda? Eu não disse que nós teríamos uma outra missão? E aí eu vou colocar assim, eu vou tentar reduzir a missão de Jesus só nesse texto, porque a missão de Deus ela é muito maior, mas ela esbarra dentro desse contexto. A missão de Jesus nesse momento era
ir para o outro lado do mar. Porque havia um propósito maior do outro lado, que era ir para a região dos Gadarenos. Então, vamos para a segunda parte do texto. Logo após a chegada de Jesus, no versículo 28, nós percebemos que quando ele chegou do outro lado, a região dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados, que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então aqui nós notamos o encontro de Jesus com homens sem identidade. O encontro com Jesus, o encontro de Jesus com homens sem nome. O texto nos informa que o encontro de Jesus é com endemoninhados. Pessoas tomadas por espíritos malignos. E que viviam sozinhas. Porque quem vive no sepulcro vive só. Quem vive no meio dos mortos vive só, porque onde não há vida há solidão. Por isso é interessante pensar que estavam também esses homens possuídos por uma certa proteção. E existem pessoas que estão presas ou aprisionadas e encontram na prisão um lugar seguro. Existem pessoas que estão aprisionadas por certos conceitos, certos pensamentos, ou por uma certa assolação, e que elas conseguem encontrar naquele lugar um lugar de acolhimento. Mas não veja isso como algo bom. Eu estou dizendo que há pessoas que consideraram o ambiente da tragédia o seu ambiente. E nós identificamos aqui diversos eventos que impediam o avanço da manifestação de Deus naquelas vidas. Isso se dava não somente por conta da situação que acontecia no ambiente natural, mas também isso acontecia dentro do ambiente sobrenatural. Então, os impedimentos naturais que surgiram, como a tempestade, como as coisas, né, no meio do caminho, são impedimentos também para que o avanço da missão, o avanço de Jesus não chegasse àquele determinado local. Há também uma intervenção que eu vou considerar espiritual, porque há sim espíritos malignos que não querem o nosso avanço, não querem o avanço de Deus, não querem o avanço do povo de Deus, da igreja do Senhor. E nós somos assolados por essa tormenta. Tempestades, ventos fortes, assolação, uma pandemia no nosso tempo presente, são assolações que querem nos impedir, né, para o avanço. Mas também há pessoas, como esses gadarenos, que são tomadas por espíritos malignos. E aí, quando eu falo de espírito maligno, né, não significa que eu estou falando de um ser se contorcendo, babando, assim, tipo, e fazendo aquelas cenas que a gente vê nos filmes de ficção. Não, nem sempre. Um homem endemoninhado não é necessariamente dentro dessas características. Uma pessoa possessa pode ser uma pessoa cheia de argumentos e cheia de posturas violentas. Porque é isso que o texto fala. O texto fala que esses homens eram tão violentos que as pessoas nem passavam por aquele caminho.
E de fato há pessoas tão violentas na sua postura, na sua fala, na sua forma de conduzir as coisas, que impedem não só o nosso avanço, ou dificultam o nosso avanço, como também são difíceis de se relacionar. Tem gente que é insuportável e cria em volta de si ambientes insuportáveis. E essas pessoas são tão insuportáveis que elas vivem isoladas. Tem certos núcleos de mortes que são criados, que se isolam. E é nesses núcleos isolados que surgem os ismos. O cristianismo também é um. Mas há vários ismos. Porque se fecha numa bolha e não se abre para perceber as outras dimensões. Os evangélicos podem se fechar numa bolha e não perceber as outras humanidades. Assim como aconteceu na história com os católicos. E que, a partir dessa dimensão, surgiram os protestantes. Mas dentro de uma percepção histórica, eu vejo que os evangélicos estão no mesmo caminho, se não piores. Porque nos aprisionamos dentro dos nossos cristianismos e deixamos de ser cristãos. Deixamos de revelar a face do Cristo em detrimento da religião. Ou nos curvamos à religião em detrimento da face de Cristo, que deveria ser exposta em cada um de nós. Pessoas violentas, ou pessoas odiosas, ou pessoas que são tomadas por um espírito de violência. Jesus vai diante a esse lugar, a essa cidade, e vai de encontro a pessoas que estão dentro desse estigma. Nos resta saber que... Primeiro uma pergunta, quais são essas forças que nos impedem, o avanço? Quais são as forças que nos impedem, ou que impede o avanço do reino de Deus? Parece que você consegue perceber aí na sua mente diversas forças que impedem o avanço de Deus, o avanço do reino de Deus, o avanço do amor de Deus. E em meio a tanta maldade, de onde vem o bem? Eu respondo, Deus está abrindo caminhos. Deus está abrindo caminhos, Deus está usando mulheres, homens, jovens, crianças, todo o tipo de pessoas, para que elas possam também ser esse ambiente do Salvador, ou ambiente da salvação. Ele vem. Juntamente conosco e através de nós. Ele vem. Quando tudo é inexplicável. Quando o caos é inexorável. Ele vem. Ele vem contra tudo que quer nos impedir de fazer o bem. Porque tudo que quer impedir, tudo que quer nos impedir de fazer o bem, tem parte com a maldade. Ele vem. Ele vem para dissipar toda a maldade. Por isso, quando você estiver com medo, a minha sugestão é que você, primeiro, não faça como os discípulos. Não faça como eles. Não se desespere. Não fique atormentado a ponto de não conseguir raciocinar, pensar, agir
responder à dificuldade, ao dia mau. Nós precisamos ter a nossa consciência, né? Nós precisamos ter a nossa consciência livre, para que no meio da tormenta possamos encontrar direção, sensibilidade e percepção que Deus está. E eu posso, a partir das minhas habilidades, conduzir essa tormenta de uma forma diferente. Porque Ele me ajudará, Ele me capacitará. Então, se você está com medo, não faça como os discípulos. Confie na missão de Deus. Ainda me lembro de um momento no meio da pandemia que nós quase, como que é que se fala? Entregamos os pontos, né? No meio daquele caos, eu falei, será que nós vamos fechar a comunidade? Será que é o fim? Porque nós somos discípulos e temos essas fragilidades. No meio da tormenta, nós nos questionamos sim, nosso papel, nosso propósito, a nossa missão e a missão de Deus sobre tudo isso. E o que prevaleceu em nossa fé foi observar a missão de Deus. Porque se Deus nos colocou nesse lugar, se Deus nos deu os instrumentos necessários para que nós possamos navegar, nós vamos passar as nuvens carregadas. E assim tem sido. Eu não sei se a gente já chegou no outro lado, mas nós estamos navegando, estamos enfrentando as nuvens carregadas. Nós estamos passando a tormenta. Estamos navegando no meio desse caos todo. Mas estamos seguindo. Então essa pode ser uma resposta. Não faça como os discípulos. Continue a navegar. Continue a nadar. Agora você pode também me dizer, Rafa, mas está difícil, eu estou com a minha fé muito abalada, eu estou muito machucado, eu estou muito ferido, eu não tenho força, eu não consigo visualizar algo adiante de mim. Eu não consigo. Você vai me desculpar, eu sei que você está tentando me mostrar um caminho para que eu possa enxergar algo, mas eu já perdi a minha consciência, o meu estado. Então a minha sugestão é diferente. Faça como os discípulos. Pô, Rafa, você está sendo redundante. Primeiro você fala para eu não fazer como os discípulos e agora você está falando para eu fazer como os discípulos. Sim, porque eu estou falando em dois cenários diferentes. Se você conseguiu um pouquinho, né, dessa força para conseguir visualizar algo, não faça como os discípulos. Siga em frente. Agora, se você não consegue visualizar nada e se sente atormentado, com medo, sem esperança, sem fé, faça como os discípulos. Corra até Jesus. Ainda que tenha que tomar uma bronquinha. Ainda que ele olhe para você e fale, ô Rafa, cadê aquela fé? Mas corra para o Mestre. Porque Ele nos socorrerá. Faça como os discípulos, clame a Jesus. Por isso, eu quero convidá-los para esse ambiente de oração. Porque como eu venho já dizendo, né, desde o domingo passado, quando falamos sobre todas as crises, é importante nós percebermos que existe um lugar e um ambiente, e esse ambiente não é a religião, né, não é a instituição que nos protege. Esse ambiente é a presença de Deus em cada um de nós. Quando nós nos ajuntamos aqui, nós potencializamos a manifestação da presença de Deus. Como eu disse no início, é a sua face. Você que está aqui está me dando a oportunidade de ver os olhos de Deus.
de perto. Sentir o cheiro de Deus. Poder tocar a Deus, né? Nós cantamos aqui, maravilhoso é tocar em suas vestes, é tocar em você. Então, dentro dessa experiência, nós queremos continuar ou nos tornar seres orantes. E é na oração que nós vamos encontrar caminhos. É na oração que nós vamos encontrar a direção. É na oração. Amém. Feche os seus olhos. Oremos ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, amado Jesus, desejado da nossa alma, exaltamos a Ti. Celebramos a manifestação do Teu Espírito em nós. Cantamos em louvores pela graça do Teu cuidado, pela graça do Teu abraço, generoso, acolhedor. Um Deus que não nos deixa, não nos desampara, se mantém presente até mesmo nas crises, até mesmo no dia mau, até mesmo no dia em que as nuvens estão carregadas. E ainda que entrássemos diante de qualquer tempestade, o Senhor ali se manteve fiel, nos acolhendo, nos mantendo firmes, de pé, eretos, com fé. E se ficamos enfraquecidos em algum momento, o Senhor nos levanta. Por isso a minha oração é que o Senhor levante o seu povo. Levante essa mulher, esse homem, esse jovem. E se manifeste sobre as crianças. Para que nós possamos, Senhor, ver uma geração mais forte do que a nossa. Para que em nós e em nossos pares possamos celebrar a graça que recebemos num grito de júbilo em vitória. Traz, Senhor, aos corações e às vidas a oportunidade da celebração. Renova, Senhor, no rosto dos seus filhos e filhas um sorriso. Dá-nos, Senhor, um novo sorriso. Dá-nos, Senhor, um coração que te louva, que te exalta. Dá-nos, Senhor, a pureza do perdão. Dá-nos, Senhor, a pureza aos afetos e às relações. Cuida de mim, cuida de nós, cuida de todos nós. Perdoa, Senhor, as nossas falhas. Perdoa, Senhor, as nossas fragilidades. E nos atribui a direção, caminhos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a manifestação do Consolador, o Espírito Santo, esteja sobre a vida de todos e todas.
que você tenha uma semana abençoada. Que você faça da sua semana uma semana vivificante, com uma nova esperança, com uma fé fortalecida e com um sorriso novo no rosto. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Amém.